Bem, pessoal, agora vamos dando continuidade para a próxima activity com o seu respectivo layout, né? Fizemos o da Bhaskara, em seguida vamos criar agora o do círculo, tá? Então, vamos em File. Aliás, vamos clicar com o botão direito no nome, ponto, sobrenome. Vamos em New, vamos em Activity e vamos em Empty Activity, tá? Então, o nome dessa activity será Círculo Activity. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Círculo Activity. E vamos dar um Finish. Automaticamente, pessoal, o que vai acontecer? Vai ser criada a activity e o seu respectivo layout, tá? Vamos abrir o layout, então. Vamos ver aqui a parte do design. Esperar carregar, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que puxar um Text View, um Edit Text e um botão. Deixa eu botar só, então, aqui um título. Puxar um Large Text. Posicionar o Large Text na tela. Vou dar 2 cliques, vou nos 3 pontinhos, vou no New Resource, no String Value, e vou colocar txt título círculo. E o value é cálculo da área do... Lembrando que o Resource Value, pessoal, ele é o que o usuário vai enxergar na tela. E o Resource Name é o nomezinho da variável, do recurso que irá ficar guardado dentro lá do R. Dá 2 cliques, modifica o ID para txt título círculo, tá? Vamos puxar outro large text, vamos posicionar ele, dá 2 cliques, vai nos 3 pontinhos, vai no New Resource, New String Value e coloca txt raio, colocar aqui, ó, digite raio. Então, ok. Tem que dar 2 cliques novamente para modificar o ID, para ele depois achar os recursos quando nós trabalharmos na Activity. Então, fica txt raio. Dou um Enter, tá? Agora, eu vou puxar lá um Edit Text, ó. Ele é numérico, então, eu vou puxar um Number Signet. Ou decimal, né, pessoal? Porque posso ter um raio com casas decimais. Então, puxei o decimal, tá? Vou dar 2 cliques, vou modificar diretamente aqui o ID para EDT raio. Ele não vai ter texto, tá? Vamos ver aqui no text, Edit Text, ó, o ID EDT raio, tá? Já modificou ali. Agora, nós vamos puxar um botão, vamos procurar aqui o botãozinho, um botão, vamos posicionar ele. Vamos dar 2 cliques, vamos nos 3 pontinhos, vamos no New Resource, no String Value e vamos colocar btn calcular círculo. Calcular. Dá 2 cliques novamente, modifica o ID. Pessoal, nós temos algumas regrinhas de nomenclatura justamente para a gente poder se achar depois nos componentes que nós estamos puxando para a parte de layout, tá? Então, para vocês verem, que nem a gente já fez, botão é btn, campo de texto que é para edição é edt, o texto escrito é txt, tá? Então, eu acabo seguindo um padrão justamente, imaginem vocês, eu desenvolvi uma parte do sistema, tá? E aí, eu vou passar para um outro colega. Fica muito mais fácil a gente seguir um padrão de nomenclatura para todo mundo conseguir entender o que realmente quer dizer aquele aplicativo quando a gente está trabalhando só na parte da programação referente ao aplicativo, tá? Então, agora a gente vai trabalhar com a nossa Activity do círculo. Deixa eu salvar aqui. Vamos no Círculo Activity, tá? E aqui, pessoal, a gente vai puxar, então,
os componentes. Quais são os componentes que nós colocamos lá? Bom, nós temos Edit Text do raio, né? Nós temos o botão de calcular. Ah, e eu esqueci mais uma coisinha que nós fizemos lá na Bhaskara, também tem que fazer aqui no círculo, ó. A gente tem que colocar... Deixa eu tentar puxar um pouquinho mais para baixo, vamos ver se não vai desconfigurar. A gente tem que botar um outro text escrito aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar 2 cliques, vamos nos 3 pontinhos. New Resource no String Value e vamos colocar txt resultado círculo, tá? Esse txt resultado círculo eu não vou colocar valor nenhum para o usuário enxergar, porque a gente vai fazer lá na programação da Activity esse text view receber o cálculo final da área do círculo. Então, eu vou dar um OK aqui, só vou modificar novamente o ID dele aqui, ó. txt resultado círculo. Vou dar um Enter, tá? E vai ficar invisível ali, então. Voltando ali na Activity, então, vou colocar lá, private, edit, Ctrl espaço, que daí já importa automaticamente aqui para cima, tá? Ctrl espaço, seleciona Edit Text, EDT, raio. Depois nós temos private, text view do txt resultado círculo. Ainda temos o botão que nós vamos utilizar, então private button btn cadastrar círculo. E ainda, pessoal, a gente vai criar mais 2 variáveiszinhas para receber o cálculo, tá? Uma delas vai ser o raio, então private double raio. E o pi, pessoal, como ele não modifica, ele não é variável, então assim, ó, eu vou ignorar essa variável do pi e vou colocar direto lá no cálculo, tá? Então ficam essas variáveiszinhas aqui, o EDT raio, txt resultado círculo, btn cadastrar ciclo e o raio, tá? Então agora aqui dentro a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que puxar os IDs de todos os elementos, find view by ID, procurando pelo ID que se encontra lá na classe R, classe de recursos. Então, vamos colocar aqui, ó, EDT raio, vai receber qual tipo de componente? Edit text, né? Ctrl espaço ajuda sempre a gente, Ctrl espaço Enter. Find view by ID, ó, que será encontrado pelo ID, que se encontra lá dentro da classe R como EDT raio, tá? Depois nós temos outro componente, que é o txt resultado círculo, que vai receber qual tipo de componente que ele é mesmo? Então, confirma que ele é text view, que será encontrado pelo seguinte ID lá da classe R, ponto txt resultado círculo, ponto e vírgula. Temos ainda, pessoal, ali o botão. Então, btn cadastrar círculo recebe confirmação de que é um tipo de button que será encontrado pelo seu ID, que lá na classe R está como btn calcular círculo, tá? Agora, pessoal, o que nós faremos? Nós queremos que se mostre o resultado da área do círculo somente quando for clicado no botão cadastrar círculo. Logo, a gente vai então criar um clique para esse botão, uma ação para esse botão, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, btn cadastrar círculo, ponto set onClickListener, new view. Aí a gente vai selecionar esse aqui que tem os 3 pontinhos, ó,
onClick Listener, tá? Dá 2 cliques aqui que ele já implementa tudo, todo o método. O que acontece, pessoal? A gente está fazendo um clique para o botão cadastrar, dizendo que quando ele for acionado, algo vai acontecer. E quando ele for acionado, algo vai acontecer a partir de um clique, tá? Por isso, ele é acionado por isso, por um clique. Então, aqui dentro é que nós vamos colocar a ação do cálculo, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma variávelzinha local aqui, string string, vamos ver, valor raio, que vai receber, pessoal, o que foi escrito dentro do edit text do raio. Por que eu faço uma variável do tipo string? Receber o raio. Porque é o seguinte, lá no edit text, ele só vai receber, no caso, valores, né? E eu vou pegar o texto que foi escrito, né? No caso, esse valor, e vou guardar dentro dessa variávelzinha. Até, né, pessoal, para verificar se, imagina, o usuário vai lá e coloca para calcular o raio. Tá, ok. O raio não, a área do círculo. Mas ele não informou o valor do raio. Como é que eu vou saber se ele informou ou se ele não informou? Então, eu vou pegar, vou guardar o texto lá do edit text dentro dessa variável valor raio. Deixa eu arrumar aqui. Raio, tá? E vou verificar se tá vazia. Então, eu vou colocar aqui, ó. edt raio ponto get text ponto to string, ponto e vírgula, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vou fazer um if, né? Então, se o valor raio ponto is empty, ou seja, se o valor do raio for vazio, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer o edt raio receber, então, set text, receber o texto exatamente com o número 0.0, tá? Então, se ela não preencher nada, vai preencher com 0.0, certo? Caso contrário, pessoal, o que a gente vai fazer agora? O cálculo. Então, a variável raio vai receber, escrevendo errado, vai receber quem? O edt raio ponto get text ponto to string, né? Só que nós temos um detalhe. Vejam que ficou vermelhinho. O raio é do tipo double, tanto é que nós colocamos lá no nosso layout um numérico do tipo decimal, né? E o edt raio, pessoal, ele, apesar de receber decimais, ele, quando o usuário digita, ele aceita aquilo como dados alfanuméricos. Então, a gente tem que converter o campo, né, o edit text, para double. Como é que a gente faz essa conversão? A gente abre outro parênteses, coloca um double, ponto, parse double, tá? E coloca até o toString aqui dentro de outro parênteses. Faltou mais um. Pronto. Então, pegamos o texto, ó, lá do edit text raio e convertemos para double, tá? Para números decimais. E aí sim, o que foi digitado lá está sendo guardado em uma variável chamada raio, tá? Efetivamente, agora nós vamos calcular a área do círculo. Então, eu vou colocar aqui, ó, double resultado vai receber, como é que se calcula? 3.14, que é o π, né? Vezes, abre parênteses, raio ao quadrado, tá? Então, deixa eu colocar, como é que a gente faz potência? Então, é math, de matemática, estamos chamando uma biblioteca matemática, ponto, poll, de potência,
em que diz que o raio deve ser elevado ao quadrado. Então, o resultado recebe o cálculo de π, que é 3,14, vezes raio ao quadrado. Então, math.pol. Math é uma biblioteca que chama recursos matemáticos. Então, math.pol, math.potência, né? Que faz o raio ser elevado ao quadrado. Agora, a gente tem que setar lá no text view, aquele text view que a gente colocou, a gente tem que setar o resultado para ser mostrado quando for clicado. Então, a gente vai colocar txt, resultado círculo, ponto set text, abre parênteses, perdão, abre aspas, resultado é, dois pontos, colocar um contra barra N, que significa para pular a linha, né? E vou colocar aqui o mais para concatenar e poder mostrar aí o resultado. E aí, quando aparecer o resultado, por último, o EDT raio, ele vai receber o texto nulo, ou seja, zera lá o campo do raio, fica sem dado nenhum. Tá certo, pessoal? Então, só revisando, nós temos aqui a variável do edit text raio, o txt resultado para ser mostrado, o cadastrar e uma outra variável do tipo double, que é o raio. Toda vez que nós declararmos qualquer tipo de componente do layout dentro dessa classe, dessa activity, dentro do onCreate, o que é esse método onCreate? É o método responsável pela criação dessa activity, tá? Então, dentro do onCreate, nós vamos colocar a chamada do ID deles, né? Então, o EDT raio que será encontrado por tal ID e assim consequentemente, né? E depois nós estamos fazendo o clique do botão cadastrar com o método setOnClickListener, que faz o quê? Ele aciona uma ação de clique neste componente, que é o botão, tá? Então, o que nós fizemos? Pegamos o texto, guardamos dentro de uma variável do tipo string para verificar se estava vazio. Caso o usuário não tenha digitado nada, nós vamos setar o texto do raio para 0.0. Caso contrário, ele cai aqui fora do if e faz a variável raio receber o que foi escrito no edit text, sendo convertido para double, né? E aí, por seguinte, nós estamos calculando 3.14 vezes raio ao quadrado, tá? E aí nós mostramos o resultado. Agora vamos fazer, pessoal, a activity da força, tá?